A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Só Jesus. Apenas Jesus. E unicamente Jesus é digno de honras, de glórias, de louvores e de adoração. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, que amam a Deus, que honram a Deus e que vivem segundo as leis e mandamentos de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glórias sejam dadas ao Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos com justiça e equidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça conhecer a essência do coração de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Qual o pastor que tem um chamado para pregar apenas uma parte da palavra de Deus? Quem está autorizado a suprimir trechos bíblicos que não sejam do seu interesse apresentar? Meus irmãos, nós somos a igreja evangélica. Nós não somos a igreja católica, que apenas, para não dizer que não usa a Bíblia, toca nela com a ponta dos dedos, selecionando alguns poucos salmos para falar daquilo que lhe convém. A Igreja Católica não tem qualquer interesse em que os seus fiéis tomem conhecimento das verdades de Deus. Até porque quem passa a conhecer as verdades de Deus não fica na Igreja Católica, porque descobre rapidamente que ela está na contramão
das leis de Deus que ela está no pecado e no caminho da perdição. Quanto a nós, evangélicos, nós somos o povo de Deus, somos de Jesus e estamos no caminho da salvação eterna e não da perdição pela desobediência e pelo descumprimento das ordens de Deus. Nós não podemos proceder como os católicos. Quem não tem o conhecimento bíblico devido, que busque crescer no conhecimento. Quem deseja pregar e ensinar a palavra de Deus, precisa, antes de tudo, conhecer as verdades de Deus. Não podemos sair por aí falando qualquer coisa e confundindo as mentes das pessoas, porque isso nos qualifica como maus pastores e mercenários. Pessoas que estão na mira de Deus para sofrerem as sanções previstas na Bíblia. Nós somos comprometidos com o ensinamento das verdades de Deus. A palavra de Deus é uma só. E nós não podemos usar a Bíblia de forma seletiva, escolhendo o que nos convém ou não pregar. Tudo o que ensinamos tem que estar na Bíblia. E por outro lado, nós temos que pregar sobre qualquer trecho bíblico para o qual o Senhor nos incline. Não podemos ser como Jonas, que Deus manda ir para Nínive e ele embarca para Tarsis, para tentar fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Será que alguém aí tem vontade de passar 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe? E também precisamos estar preparados, mantendo um bom nível de conhecimento bíblico que nos permita responder a perguntas que surjam dos fiéis. Se as pessoas desejam aprender sobre a Bíblia, nós temos que desejar ainda mais, para que possamos realmente transferir para as pessoas conhecimento e não as nossas dúvidas. Quando Jesus criou a igreja e liberou os apóstolos para irem pelo mundo, ele disse: ide, pregai o evangelho. Ele não disse para pregarmos apenas partes do evangelho. Estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens sobre pregações incomuns, onde tratamos de temas normalmente não apresentados nos púlpitos ou não apresentados adequadamente com o nível de detalhes necessário. Na nossa mensagem anterior, a de número 437, intitulada Pregações Incomuns 1, nós comentamos sobre a passagem bíblica em que Saul consultou uma feiticeira, uma pessoa do espiritismo, para pedir orientação sobre a necessidade de ter que se defender de uma iminente guerra movida pelos filisteus. Se você ainda não assistiu a essa mensagem e quer saber se Saul realmente conseguiu falar com Samuel, o Samuel que já estava morto,
assista a esta mensagem. Descubra a verdade. Nós vamos apresentar o link para esta mensagem no final. Na mensagem de hoje, vamos iniciar falando de uma outra situação que também não se apresenta frequentemente nos púlpitos e que carece de explicação, porque já gerou muitas discussões, que é a condição das mulheres na igreja. Não podemos deixar de falar sobre esse assunto, mesmo sabendo que essa foi uma das instruções específicas para uma determinada população e época. Precisamos compreender a forma como Deus encara situações semelhantes, porque isso nos ajuda a conhecer mais do nosso Deus. Também precisamos qualificar, dentro do conteúdo bíblico, o que não é aplicável à nossa época, para que não haja engano entre o povo de Deus. O nosso Deus não é Deus de confusão. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos deixa uma instrução, no mínimo, curiosa, quando ele se refere ao comportamento das mulheres na igreja. Eu confesso aos irmãos que nunca vi ninguém pregar a esse respeito. Mas, se Deus colocou na Bíblia, é porque Ele deseja que conheçamos. Então vamos analisar e comentar a respeito. Primeiramente, vejamos o trecho bíblico para entendermos qual seria essa instrução polêmica e se seria algo adequado para os dias de hoje. 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Paulo diz que as mulheres fiquem caladas nas igrejas, porque elas não têm permissão para falar e que é vergonhoso que elas se manifestem na congregação. É claro que aí se levantam todas as feministas contra essa orientação de Deus. Mas se analisamos esse caso mais profundamente, vamos ter outro tipo de visão. A cultura daquela época não permitia que as mulheres recebessem ensinamento bíblico. Os estudos bíblicos eram feitos exclusivamente para os homens. Não vamos entrar no mérito sobre se isso é certo ou errado.
não nos compete e não é o nosso chamado. Mas essa é a realidade que levou Paulo a fazer essa recomendação. Ocorre que as mulheres participavam sim dos cultos, não dos ensinamentos. E como o que havia sido apresentado publicamente aos homens não era do conhecimento delas, elas viviam interrompendo as pregações para fazer perguntas, para compreender o sentido das Escrituras. E isso prejudicava o andamento dos cultos. Desse modo, a intenção de Paulo com essa ordem foi trazer ordem para a igreja, recomendando que as mulheres tirem as suas dúvidas com seus maridos em casa e não com os pregadores no templo. Quando Paulo diz que é vergonhoso que as mulheres falem na igreja, ele se refere justamente a isso. As interrupções geradas pelas mulheres revelavam que a comunicação entre o casal não era boa, que eles não falavam a esse respeito em casa. Trazendo essa situação para o dia de hoje, o que podemos concluir é que essa é uma orientação aplicável tanto às mulheres quanto aos homens e quanto às crianças. Todos devem permanecer em silêncio na igreja pelo bom andamento do culto. Mas existe um outro detalhe na instrução de Paulo que também alvoroça os movimentos feministas. Paulo diz que as mulheres precisam estar sujeitas aos seus maridos, na forma como estabelece a lei. Ora, Paulo se refere à maldição que Deus lançou sobre o ser humano após o pecado de Adão e Eva, em que Deus diz que a mulher será dominada pelo seu marido. Vejamos o trecho. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A esse trecho se referia Paulo. Notem que não há nisso machismo algum, há apenas Deus. Essa ordem partiu de Deus. Mas quando Deus criou a mulher, a criou para ser uma ajudadora idônea do homem. E o homem a deveria tratar com amor e respeito. E ambos em conjunto, de comum acordo e em harmonia, educar os filhos. Foi dessa forma como Deus planejou a família. Mas aí se levantam, mais uma vez, os movimentos feministas e, negando a palavra de Deus,
defendem que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem. E o mundo praticamente embarcou nessa tese. E o conceito de família se perdeu ao longo do tempo. Meus irmãos, nós temos um só Deus, que é o cabeça da igreja. Todo corpo admite apenas uma única cabeça, inclusive a família. Qualquer corpo com mais de uma cabeça se denomina monstro. E é isso que a sociedade tem feito com a família. O mundo transformou a família em um monstro, onde todos mandam e ninguém se entende. E a consequência prática disso é o crescimento exponencial de divórcios e os filhos rebeldes, filhos mal educados que não respeitam nem os próprios pais. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Vejamos ainda outros trechos bíblicos onde Deus deixa a instrução às mulheres para que elas sejam sujeitas aos seus maridos e que os seus maridos as amem intensamente. Paulo e Pedro falaram a esse respeito em instrução à igreja. E, curiosamente, esses são trechos que também não estão muito frequentemente nos púlpitos das congregações para pregação. Trechos sobre os quais dificilmente alguém se aventura a pregar, porque muitos têm medo de que as mulheres, mais uma vez influenciadas pelos movimentos feministas, se ofendam, se aborreçam e deixem a congregação. Notem que a ordem de Deus para que as mulheres se sujeitem aos seus maridos não significa que elas tenham que se tornar escravas dos homens. Não confundamos as coisas. A função que Deus designou para ambos é fundamental na manutenção do lar. E tanto a mulher como o homem, ambos têm pleno direito de expressão. Mas no caso de divergência, precisa prevalecer, no final, a decisão do homem. Porque é assim como Deus deseja. E, meus irmãos, nós não temos que ter medo de nada. Ou Deus está no controle das nossas vidas e da sua igreja, ou não está. Ou cremos ou não cremos. Se descumprimos a ordem de Deus de pregar a verdade do Evangelho, ensinando a sua palavra para tentar manter a arrecadação do templo, estamos mais para mercenários do que para pastores. E a nossa pregação carece de autenticidade. E somos também culpados pelos descaminhos das famílias, porque não ensinamos. Não ensinamos o que Deus espera que ensinemos. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que
assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 1 de Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Notem que Deus não definiu somente o papel das mulheres, mas também o dos homens, e constituiu obrigações mútuas. É preciso haver entendimento entre o casal. É preciso que o homem dê honras à sua mulher, que reconheça o trabalho dela, que a valorize e a ame sinceramente, que a ajude também, respeitando-a como sendo o vaso mais fraco. Muito embora alguns que não são irmãos, mas são covardes, se insurjam contra as suas mulheres, como se elas fossem saco de pancadas, Deus nos adverte de que se não houver respeito, amor e paz entre o casal, eles podem orar a Deus o quanto quiserem, até 24 horas por dia, que Deus não os ouvirá. As suas orações estarão impedidas, não passarão do telhado. A nossa missão é a de pregar as verdades de Deus. Então, precisamos falar a esse respeito. Quem recebe o chamado para pregar e decide pregar, precisa pregar a verdade. No trecho inicial que apresentamos da segunda carta de Paulo a Timóteo, temos no capítulo 3 o apóstolo instruindo ao jovem pastor Timóteo com relação à pregação integral das verdades de Deus, a pregar a verdadeira palavra com autoridade, longanimidade e liberdade. Isso significa pregar
toda a verdade, sem qualquer tipo de omissão. E nós seremos julgados, meus irmãos, no final, pelo cumprimento ou não dessa instrução. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Nos versículos 3 e 4, Paulo adverte a Timóteo sobre algo que segue ocorrendo até os dias de hoje. Paulo diz que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Paulo se refere à doutrina da graça. E diz que as pessoas deixarão as verdades de Deus para seguir aos sábios que atendam às suas próprias concupiscências, que atendam às suas conveniências. As pessoas se afastam de Deus para seguir as falsas doutrinas que avalizem os seus pecados, desviando os ouvidos da verdade e se voltando para as fábulas dos falsos pastores. Hoje, quando falamos de predestinação que está na Bíblia, as pessoas se revoltam para dizer que tem livre-arbítrio, que não está na Bíblia. Eles dizem que decidem a própria salvação, passando por cima da autoridade de Deus. Se falamos do Evangelho da Graça, as pessoas, conscientes dos seus pecados, pecam ainda mais, oferecendo a Deus o que ele não recebe. Elas não compreendem esse favor da parte de Deus e, desafiando a palavra de Deus, insistem em realizar sacrifícios carnais, negando o sacrifício único e eterno realizado por Jesus. 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. No versículo 5, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo recomenda a Timóteo e a todos nós dedicação total à obra de Deus, independentemente das pressões e oposições que irão surgir. O nosso alvo tem que ser o cumprimento do nosso chamado. Deus só entrega a responsabilidade a quem ele sabe que pode cumprir. E se Deus confiou em nós, é melhor que não o decepcionemos. 2 Timóteo 4:5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Passamos agora a outro tema
que também não frequenta os púlpitos das igrejas, muito embora esteja na Bíblia. Estamos falando da bajulação. Você já viu alguém pregando sobre esse assunto? A palavra de Deus fala e fala muito em bajulação. E nos surpreende nunca havermos ouvido qualquer pregação a esse respeito. É como que, sendo um ato negativo, mas do interesse de muitos, não houvesse interesse em explicá-lo, para não interrompê-lo. A bajulação, ou adulação, ou lisonja, ou puxa-saquismo, corresponde à prática de realizar elogios exagerados a uma pessoa, a alguma coisa feita por alguém, ou a alguma coisa que agrade a outro. É uma forma artificial e vergonhosa de tentar agradar a alguém mais do que o necessário, com interesses subliminares. Mas por que razão a bajulação é um ato reprovado pelo Senhor? Primeiro, porque do lado do bajulador não é algo autêntico. Sendo um elogio exagerado, ela já entrou no campo da falsidade. Enquanto que do lado do bajulado corresponde à aceitação da concentração da atenção e dos holofotes nele, para que as honras e glórias sejam dadas a Ele. É tudo Ele, e Jesus nada. Enquanto o único digno de honras e glórias e adoração é o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que tudo o que foi feito por Ele. Então, aceitar a bajulação significa roubar a glória que pertence apenas ao Senhor. Em outras palavras, bajular ou aceitar a bajulação é pecado. Mas a verdade é que uma grande parte, talvez a maior parte, dos líderes de congregação adoram ser bajulados. Então, não lhes interessa falar sobre o mal que há nesse ato perverso e perigoso. E isso não é coisa dos dias de hoje. Existe uma passagem no segundo livro de Crônicas que caracteriza bem a vergonhosa cultura da bajulação. Quando Acabe, o rei de Israel, consultava aos seus 400 profetas e a Josafá, rei de Judá, sobre se deveria ele sair em guerra contra Ramote de Gileade. E todos os profetas recomendavam que ele fosse à guerra, porque Deus lhe daria a vitória. Esse trecho, quando é pregado, não tem explicitado o ato de bajulação. O enfoque é desviado para outros aspectos, como, por exemplo, os falsos profetas. Vejamos cada versículo desse trecho e os analisemos cuidadosamente. 2 de Crônicas 18, 7.
Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Observe que o rei Acabe revela claramente que não tem interesse na verdade, mas apenas em ouvir coisas boas, de uma forma geral. Ele está interessado em mentiras e bajulação. Mas por que razão ele não se satisfez com as profecias feitas pelos seus 400 profetas? Porque ele tinha consciência, plena consciência, de que os seus profetas falavam com o intuito de o agradar. Ele sabia que era bajulação, que era tudo mentira. Mas ele precisava tomar uma decisão de verdade, porque guerra é algo muito sério. Segunda de Crônicas 18:8. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam sentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quinaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Vocês certamente notaram a conduta hipócrita dos profetas do rei. A continuação da leitura bíblica demonstra que eram todas profecias falsas, meras bajulações feitas ao rei, que mesmo gostando e aceitando a bajulação, já havia mandado chamar a Micaías. Segunda de Crônica 18:12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Vejam como a cultura da bajulação estava presente em todos os níveis. Até o mensageiro do rei estava contaminado com o espírito de bajulação. E ele tentou induzir Micaías a fazer como os demais profetas e mentir para o rei. Falar coisas boas ao rei, que dessa vez estava querendo saber a verdade. Mas ocorre que os seus profetas já estavam condicionados e acostumados a bajular. Segunda de Crônicas 18:13. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. A resposta
de Micaías, a proposta do mensageiro, foi muito clara e correta. Ele se sobrepôs à cultura da bajulação e se comprometeu a profetizar apenas as verdades de Deus. No livro de Jó, temos uma afirmação do autor de que ele não se dedica a lisonjas, ou seja, à bajulação, e que Deus condena à morte os bajuladores. Vejam como esse problema é sério. E nós, com a permissão do Senhor, pelo conhecimento bíblico adquirido, agregamos que seguramente serão condenados também os bajulados. Jó 32, 21. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem. Porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Existem vários outros trechos bíblicos que se referem à bajulação e ao perigo que ela traz consigo. Vejamos algum. E, ao final, no trecho do livro de Isaías, a indignação do Senhor com a bajulação das pessoas e com a rejeição da verdade e o acolhimento do engano. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Vejam, irmãos, o perigo da bajulação. Judas 1:16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Vejam, admirar por interesse é bajular. 1 de Tessalonicenses 1:4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Palavras lisonjeiras, meus irmãos, é bajulação. Isaías 30:9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Esses videntes que foram referidos nesse trecho são profetas que recebem visões. Não são os videntes que nós chamamos hoje do espiritismo. Mas notem que, a despeito, meus irmãos, as pessoas preferem os enganos do que a verdade. Preferem ser bajuladas. Nesta mensagem,
tratamos de passagens bíblicas que raramente são apresentadas nos púlpitos ou que dificilmente são devidamente explicadas. A recomendação das mulheres ficarem caladas na igreja, a submissão das esposas e a bajulação. Com relação à primeira, cremos que está muito claro a todos que aquela foi uma instrução para aquele momento devido às circunstâncias. Mas hoje, todos nós temos que nos manter em silêncio durante os cultos, exceto, é claro, por ocasião dos louvores. Aí temos que participar intensamente, porque é para Deus. Temos que fazer o nosso melhor. A pregação da palavra de Deus não comporta discussões nem interrupções. Todos devemos ouvir atentamente o que é apresentado e, ao final, havendo dúvidas, procuremos esclarecê-las junto ao pastor da congregação ou a outra pessoa com autoridade para isso. Com respeito à submissão das esposas, que fique claro que submissão não é escravidão. Deus exige que coabitemos com elas, com as esposas, com paz e entendimento. Se o marido realmente ama a sua esposa, ele a respeita e dá honras a ela, da forma como o Senhor deseja que façamos. Mas, infelizmente, existem alguns, até mesmo dentro da Igreja de Deus, que ouvem as pregações, recebem as instruções de como Deus deseja que nos relacionemos com as nossas esposas, como o Senhor espera que as tratemos com amor, como sendo o vaso mais fraco, mas chegam em casa, recebem um demônio espancador e transformam o seu lar, que deveria ser um lugar de paz, em um verdadeiro inferno. Quem não ama a sua mulher, que não se case. Mas se casou, não desconte na sua parceira o erro que cometeu. Assuma. Procure amá-la. Aceite a sua responsabilidade perante Deus. A submissão das mulheres é conseguida com amor e respeito. Senão, a casa se transforma em uma praça de guerra. E o final da história será muito ruim para o gerador desse ambiente. E no tocante à bajulação, meus irmãos, fujam dela. Bajulação é um atestado de incompetência. E não estamos falando apenas das relações nas igrejas, mas no trabalho, nas escolas, na nossa vida em geral. Quem tem valor, prove no seu trabalho com trabalho. Prove na igreja com a fé. E prove na sua casa e na sua vida social com amor. Nós já deixamos claro que bajulação é pecado. É algo condenado por Deus, tanto para quem bajula, quanto para quem recebe a bajulação. Não estamos dizendo
que não podemos agradar a um irmão, a uma irmã ou qualquer outra pessoa e eventualmente dar um presente e fazer um elogio fundamentado na verdade. Tudo precisa ocorrer dentro do campo da razonabilidade, sem exageros. O exagero é facilmente notado pelos homens, para a vergonha do bajulador, e ainda mais por Deus, que sonda os nossos corações. Deus não aceita falsidade. Falemos sempre a verdade, e somente a verdade. Foi por isso que Jesus nos advertiu que o nosso falar, meus irmãos, tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso excede a verdade. E o que excede a verdade já não é mais de Deus, procede do maligno. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor, a Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Criador e Redentor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, respeitando os cultos, respeitando as mulheres, rejeitando a bajulação e dando honras e glórias somente a Jesus.